Meus irmãos, quem está nos acompanhando aqui sabe que esse mês nós estamos trabalhando o tema Quartas Sem Sentido, né? Essa série que começou há 2 quartas-feiras atrás, né? E tem como texto base o livro de Eclesiastes. Na primeira mensagem, baseada no primeiro capítulo, eu falei sobre o tema Lições do Pregador. Na segunda mensagem, baseada no capítulo 3, o pastor Cício nos trouxe uma reflexão com o tema Nem tudo está sob controle. Como eu sempre digo aqui nesses momentos, se você ainda não teve a oportunidade de assistir, de acompanhar essas mensagens, você pode conferir depois lá no nosso canal do YouTube. Eu sempre digo também que o nosso irmão Rodrigo tem feito um excelente trabalho cortando as mensagens, né, e repostando só a mensagem para que facilite o acesso, né, e também o compartilhamento. Inclusive, reforço algo que eu sempre falo, o pastor Cício sempre fala também aqui, que vai lá no canal, dá um joinha, né, compartilha, deixa um comentário, porque isso ajuda a fazer com que o algoritmo do YouTube entenda que aquele conteúdo é importante e ele acaba indicando aquele conteúdo para outras pessoas também, né? E é uma boa tática também para você compartilhar uma mensagem. Às vezes você ouve uma mensagem aqui, não só as séries de quarta, mas também aos domingos, né? E você lembra de alguém, lembra de uma situação que um amigo, um parente está passando, e você pode compartilhar. É algo muito legal também. Hoje nós vamos avançar um pouco mais. Nós vamos refletir no capítulo 5 com o tema Receita para uma vida infeliz. É isso mesmo, você não ouviu errado. Receita para uma vida infeliz. Então, sem mais delongas, vamos fazer a leitura do nosso texto base de hoje. Você pode acompanhar comigo, se você quiser, Eclesiastes capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 10 até o verso 20. O texto está dividido aqui em 2 lâminas no slide. E nós vamos fazer a leitura na versão Nova Almeida atualizada. Diz assim então a palavra de Deus: Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. E que proveito têm os donos, a não ser o de ver esses bens com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Há um grave mal que vi debaixo do sol, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio prejuízo. E se essas riquezas se perdem no mau negócio, o filho que esse homem gerou ficará de mãos vazias. Como saiu do ventre da sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é um grave mal, precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito terá de haver trabalhado para o vento? Em todos os seus dias, comeu o seu pão nas trevas, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi: boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não ficará pensando muito nos dias da sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria. Amém? Vamos orar? Pai, nós lhe damos graças, Deus, por tudo que já aconteceu até aqui, pelo louvor, né, entoado, pelas orações feitas. Pedimos que agora o Senhor fale aos nossos corações através, né, da reflexão que nós vamos fazer. Que o Teu Espírito Santo venha ministrar a cada vida de maneira particular aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a busca incessante pela felicidade é um dos maiores paradoxos da vida moderna. Isso se dá porque muitas vezes, na tentativa de encontrar satisfação, na tentativa de encontrar felicidade, na tentativa de encontrar alegria, nós acabamos trilhando caminhos que nos levam diretamente ao contrário, diretamente ao oposto, à infelicidade. E nesse sentido, o livro de Eclesiastes nos oferece alguns insights profundos sobre os perigos de colocar a nossa esperança nas riquezas e nos prazeres terrenos. No capítulo 5, do verso 10 ao verso 20, que nós acabamos de fazer a leitura, Salomão nos apresenta uma série de advertências que, se ignoradas, garantem uma vida infeliz.
Então nós vamos explorar essas lições e entender como evitar esses erros. E o primeiro passo para se ter uma vida infeliz é amar o dinheiro. Salomão observa que quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha, né? Como está no verso 10. Isso é uma grande verdade, pois quanto mais a gente tem, mais a gente gasta. Quanto mais nós conquistamos, mais nós queremos. Então, essa busca incessante pelo dinheiro gera um ciclo vicioso, gera uma insatisfação contínua, pois sempre queremos mais e mais. Eu lembro que, alguns anos atrás, bastante tempo, porque foi logo que eu casei com a Sara, eu trabalhava na Metalúrgica União, e eu fiz Senai, fiz alguns cursos lá para poder, né, começar a trabalhar lá. Só que quando você chega para trabalhar, chegava, né, porque fechou lá a fábrica, né, quando você chegava lá, você não chegava de acordo com aquilo, como era a sua formação. No meu caso, porque eu não tinha carteira assinada, foi inclusive meu primeiro emprego com carteira assinada. Então você chegava lá como ajudante. E o ajudante é o famoso Zé Ninguém, é o famoso Severino, é aquele que faz tudo para todo mundo, porque ele não tem uma função específica, ele está aprendendo a profissão. E eu recém-casado, com muitas dívidas, eu lembro que eu pensava assim, eu tenho que me tornar um meio oficial. Um meio oficial era como eles chamavam aqueles que ganhavam bem melhor do que o ajudante. Então meu alvo era me tornar, um meio oficial. Porque eu imaginava que com o salário que eu ganharia como meio oficial, a minha vida estaria resolvida. Eu conseguiria pagar as contas, equilibraria as finanças e tudo estaria de boa. E olha que eu não estava nem sonhando tão alto. Eu disse, não, eu quero me tornar um meio oficial pelo menos. E trabalhando, me esforçando, pouco tempo depois eu me tornei o meio oficial. E o que aconteceu? O que eu ganhava como meio oficial já não era suficiente. Eu queria me tornar um oficial, que eram as designações que eles davam lá, as funções, né? Você ia subindo na hierarquia. Falei, esse salário de meio oficial não está dando para nada não. E por aí vai. Né? Então isso ilustra bem exatamente essa insatisfação que nós temos. Quando nós amamos o dinheiro, nós sempre queremos mais. Às vezes a gente pensa assim, se eu ganhasse tanto, minha vida estaria resolvida. E não. Se você ganhasse tanto, você gastaria equivalente ao tanto que você imaginaria que ganharia, né? No verso 11, Salomão destaca algo que também é uma grande verdade. Ele diz que onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Já reparou que quando uma pessoa fica bem de vida, quando uma pessoa fica rica, logo, logo aparece um monte de parente, um monte de amigo, igual o urubu em cima da carniça? Acontece muito isso. Parece aquele monte de gente assim, querendo dar uma de amigo. É exatamente isso que Salomão está falando aqui. São os famosos interesseiros, isso acontece também. E além disso, o aumento das riquezas geralmente traz consigo preocupações e ansiedades. Aqueles que têm muito, frequentemente perdem o sono, muitas vezes preocupado em proteger aquilo que têm. E outras vezes, preocupados se vão conseguir aumentar os seus ganhos. Então nunca estão satisfeitos. Ou perdem o sono pensando que algo de ruim pode acontecer com as suas posses, com os seus bens, ou pensando no que fazer para investir, para poder ganhar mais e ter cada vez mais. Portanto, o amor ao dinheiro é um caminho certo para a infelicidade. E é por isso que Salomão diz no verso 12: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Ou seja, a cobiça ela é insaciável e muitas vezes tira o sono das pessoas. Já o contentamento proporciona o descanso revitalizante, que tanto muitas vezes nós buscamos, né? E a palavra de Deus, ela nos ensina a buscar o contentamento. Escrevendo ao seu amado discípulo Timóteo, o apóstolo Paulo o aconselhou inclusive nesse sentido. Ele disse o seguinte: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição.
E no verso 10, Paulo fala especificamente sobre os perigos do amor ao dinheiro. Ele diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Eu acho interessante como Paulo fala, né? A cobiça pelo dinheiro, o amor ao dinheiro, traz aflição. Muitas pessoas, por cobiçar, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. E eu quero destacar aqui outra coisa, a frase que Paulo usa: a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo não diz de alguns males, mas de todos. O amor ao dinheiro nos conduz a todos os males. Não é à toa que Jesus, no Sermão do Monte, nos disse que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Não podemos. E o único momento que Jesus diz que algo pode ser senhor das nossas vidas, se nós deixarmos, é nesse momento, é mamon, é o dinheiro, é as riquezas. E Jesus fala para que nós não deixarmos isso acontecer. A série La Casa de Papel ilustra bem isso. Não sei quem aqui já assistiu, mas ela narra a história de 8 ladrões que se trancam com reféns na Casa da Moeda da Espanha, com a intenção de cometer ali, de realizar o maior roubo da história. E no decorrer dos episódios fica muito claro o quanto o amor ao dinheiro é maléfico, o quanto o amor ao dinheiro é perigoso. Nós vemos os personagens apresentarem vários sintomas advindos do amor ao dinheiro: egoísmo, violência física, violência verbal, violência emocional, estupro. Nós vemos mentiras, briga por poder, corrupção, manipulação e por aí vai. E tudo por amor ao dinheiro. E é por isso que Salomão finaliza o verso 10 dizendo que também isso é vaidade. E por que isso é vaidade? Exatamente porque isso não conduz à felicidade. Por isso, meu irmão, se você quer ter uma vida infeliz, ame o dinheiro. Mas não para por aí. Salomão aqui vai falar que o segundo passo para uma vida infeliz é acumular riquezas em vão. Salomão descreve isso como um grande mal, acumular bens que podem se perder, algo que, aliás, é muito comum de acontecer. Esses dias eu estava conversando com a Sara sobre o como eu tenho percebido nos últimos dias. Talvez isso sempre aconteceu, mas eu não tinha notado, mas não sei porque isso apareceu aí na minha timeline de alguns aplicativos de rede social, mas o quanto alguns atores, às vezes globais ou não globais, nacionais ou internacionais, alguns comediantes ou alguns esportistas que antes eram famosos e que antes eram ricos, milionários, hoje estão quebrados. Volta e meia aparece algum desses aí pedindo ajuda. Esses dias eu vi aí uma postagem de um ator global que postou lá no seu Instagram pedindo que quem pudesse ajudá-lo, um desses de novela famosa aí, pudesse fazer alguns pics. E o pessoal começou a achar que tinham invadido o perfil dele. Depois ele postou, gravou um vídeo: não, galera, é isso mesmo, estou passando por dificuldades, não tenho conseguido trabalho. Se você fizer uma rápida pesquisa no Google, você vai perceber que isso é mais comum do que você imagina. Você vai perceber muitos atores até internacionais, atores de Hollywood, fizeram filmes famosos que hoje estão quebrados financeiramente. Salomão está falando exatamente sobre isso. Ele descreve isso como um perigo, como um mal. Acumular riquezas para o próprio prejuízo, porque as riquezas podem se perder por várias razões. Nós chegamos a essa terra sem nada e dela partiremos igualmente sem levar nada. E por isso ele questiona: que proveito terá de haver trabalhado para o vento? Eu gosto como ele descreve: agir assim é trabalhar para o vento, é trabalhar para o nada. Porque o que é o vento? É nada. Não fica nada, não tem nenhum resultado a nível de frutos. E muitos, meus irmãos, levam uma vida inteira aqui na terra para juntar riquezas, não usufruem delas, e quando morrem deixam tudo para os seus herdeiros gastarem. É muito comum isso acontecer. E pode ter certeza que esses herdeiros não vão ter o mesmo cuidado, vão gastar rapidinho, que também é muito comum de acontecer. Às vezes o cara recebe, já vem tudo pronto, ele não tem a mesma expertise do seu pai, ou seja lá de quem foi que deixou a herança para ele, e bota tudo a perder rapidinho. Aí você pensa: o que valeu então a pessoa que deixou tudo para ele?
ter tido tanto esforço, muitas vezes, para ir tão rápido. Salomão também nos lembra que essa busca fútil pelas riquezas nos leva a uma vida solitária e sombria. No verso 17 ele diz: em todos os seus dias comeu o seu pão nas trevas, usando como exemplo algo comum em sua época. Pense comigo, naquela época, se uma pessoa trabalhava no campo, desde o nascer do sol até o anoitecer, então tanto o seu café da manhã quanto o seu jantar eram comidos no escuro. Hoje eu acordei um pouquinho mais cedo do que eu costumo acordar, porque eu sempre vou para a academia malhar, a primeira coisa que eu faço. Hoje eu acordei às 5 horas, porque tinha um café dos pastores, então acordei às 5, botei minha roupa e fui para malhar no primeiro horário. E quando eu saí, estava tudo escuro, estava aquele breu. E eu vi que já tinha algumas pessoas no ponto. Aí me veio isso à mente, porque eu estava já preparando a mensagem, me veio exatamente essa passagem. Eu falei, quantas pessoas saem de casa, está tudo escuro para trabalhar, e às vezes vão trabalhar dentro de uma empresa e não tem a oportunidade de ver sequer o sol. Ou se vê às vezes pela janela, pela fresta da janela. Não tem oportunidade de, durante aquele dia, curtir um pouco da luz do sol. E quando saem dos seus trabalhos, quando entra no ônibus, está tudo escuro novamente. Ele faz isso segunda, terça, quarta, quinta, sexta. É exatamente sobre isso que Salomão está falando. Ele usa esse exemplo para nos fazer pensar acerca disso. Isso é correr atrás do vento. Isso também é vaidade. E é por isso que ele completa dizendo que essa pessoa termina a sua vida com muito enfado, com enfermidades e com indignação. Uma pessoa que vive a vida assim, até o final da sua vida, quando chega na velhice, é aquele tipo de pessoa que quando você para conversar, ela tem um monte de desejos frustrados. Ela tem um monte de sonhos que não se realizaram. Ela tem um monte de desejos que ficaram para trás na história. Esses dias eu parei para conversar com uma pessoa mais idosa, exatamente nessa situação. E em 10 minutos de conversa, ele me falou pelo menos uns 5 sonhos que ele tinha vontade de fazer quando era jovem e não conseguiu realizar. E não realizou por quê? Porque trabalhou muito. Foi responsável com a família? Foi, não deixou faltar nada. Saía cedinho de casa, voltava tarde, mas literalmente gastou a sua vida pensando apenas em acumular. E às vezes muitos não têm nem a intenção propriamente de ficar rico, mas às vezes focam só na questão financeira e esquecem de viver a vida literalmente. E quem vive apenas para acumular riquezas não terá realizações. Chega no ponto que se frustra. Até porque, como nós já dissemos no final, lá no começo, né? Nós viemos ao mundo de mãos vazias e sairemos dele da mesma forma, sem levar nada do que nós acumulamos. E além disso, meus irmãos, a ilusão de que as riquezas nos trarão segurança, que as riquezas nos trarão felicidade, ela é desfeita pela realidade da nossa fragilidade. Nós somos frágeis, nós envelhecemos, nós ficamos doentes. Isso acontece com todos nós. Uma hora a conta vem, e quando ela vem, muitas vezes ela vem altíssima, cobrando um valor que nós não temos nem condições de pagar. E é assustador observar que muitos gastam literalmente a sua vida, gastam literalmente a sua saúde, com a única intenção de acumular riquezas em vão, e só percebem isso quando já é tarde demais. Aí pensam, o que eu fiz da minha vida? Trabalhei tanto e agora estou aqui. Do que adianta? É exatamente sobre isso que Salomão está falando aqui. Assim como disse o ator e jogador de futebol americano Jim Brown, os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem no presente, nem no futuro. E vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Isso é uma grande verdade. Essa parte final me chamou muita atenção, por conta da ansiedade. Vivem pensando no futuro, se esquecem do presente, do hoje, do agora, não vivem o presente, porque por conta da ansiedade tentam viver o futuro, mas o futuro nem existe ainda, porque é futuro. Então, se não existe, você não está vivendo no futuro. Mas ao mesmo tempo, por tentar viver o futuro, por conta da ansiedade, você também não vive o presente.
E quando o futuro chega, você vai fazer a mesma coisa. Aí você não vai viver aquele futuro que na realidade se torna o seu presente. E você vive nesse ciclo vicioso. Aí vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. É sobre isso que Salomão está falando aqui. E por isso que uma das formas de se ter uma vida infeliz é vivê-la com o único propósito de acumular riquezas. Você quer ser infeliz, meu irmão, minha irmã, a você que está nos assistindo através da internet? Viva para acumular riquezas. Quando agimos assim, além do risco de perdermos tudo no mau negócio, como nós já falamos aqui, nós não tiramos proveito daquilo que nós conquistamos, porque não dá tempo. Trabalhamos tanto para conquistar, trabalhamos tanto para manter, que não temos tempo nem para desfrutar daquilo que conquistamos. Quando agimos assim, não tiramos proveito dos nossos relacionamentos familiares, porque não temos tempo para a família, não temos tempo para a esposa, não temos tempo para o filho, e por aí vai. Quando agimos assim, não tiramos proveito das amizades que Deus nos dá. Tempo para visitar um amigo, para ligar, para telefonar, para conversar, para tomar um café. Não dá, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir. E experimentamos muito enfado, experimentamos enfermidades, experimentamos indignação, frustração. Quando agimos assim, chegamos ao final da vida, arrependidos por não ter atentado que a felicidade sempre esteve nas coisas simples e pequenas da vida, e bem mais perto do que nós imaginávamos. Esses dias eu encontrei com um amigo na academia, que é um amigo, de muitos anos que eu tenho, e ele estava compartilhando algumas coisas que aconteceram na vida dele, e eu perguntei, mas aí, tá legal, tá feliz? Nós já fomos da mesma igreja. Ele falou assim, pastor, estou bem porque agora eu descobri que a felicidade está nas coisas simples da vida, estava perto de mim, e eu ficava buscando fora, e eu já descobri. Aí eu falei assim, por que você está falando isso? Vou citar um exemplo. Nesse final de semana teve o aniversário da minha netinha, e você não tem ideia de como eu fiquei alegre, por poder comemorar, de ver os meus filhos ali, sabe, coisas simples. Nós fizemos uma festinha simples, mas aquilo me alegrou tanto, e eu fiquei pensando, nossa, eu ficava procurando coisas, alegrias, felicidade lá fora, e estava aqui tão perto, e é exatamente isso. E a gente tem que se atentar para isso, agora, porque senão a gente vai se atentar quando for tarde demais. Mas por fim, o terceiro passo para uma vida infeliz é desfrutar os prazeres sem gratidão. Ou seja, é desfrutar os prazeres sem reconhecer a dádiva divina neles. Salomão aqui enfatiza que o verdadeiro prazer vem do reconhecimento de que tudo é dom de Deus. Meu irmão e minha irmã, tudo que você tem foi Deus que deu. Talvez você pense assim, não, mas fui eu que conquistei. Você não sabe, pastor Ricardo, o tanto que eu estudei, o tanto que eu batalhei. E eu não estou ignorando isso. Talvez você tenha feito isso mesmo. Mas saiba que tudo vem de Deus. Até a sua persistência, até a sua vontade. Paulo fala que é Ele que gera em nós o querer e o efetuar. Tudo bem que ele fala isso dentro de um contexto da santificação, um contexto salvífico, mas isso vale para todas as áreas da nossa vida também. Porque tudo vem de Deus, tudo é dom dele. Então trabalhar, comer e beber são bênçãos a serem apreciadas com gratidão. Às vezes você está insatisfeito com o seu trabalho, mas muitos dariam tudo para ter um trabalho, porque não tem sequer um ganha-pão. Às vezes você reclama, vou comer isso de novo, vou beber isso de novo, mas tem gente que não tem isso, e que gostaria de pelo menos comer a metade do que você come, ou beber a metade daquilo que você bebe. Por isso, trabalhar, comer e beber são bênçãos a serem apreciadas com gratidão, olhando para essas coisas como coisas que Deus nos dá, como bênção de Deus. Como o próprio Salomão declara no final do verso 19, é dom de Deus, dom é presente. E no final do verso 20 ele diz que quem reconhece que tudo é dádiva de Deus, Deus lhe enche o coração de alegria. Aquele que reconhece
que tudo em sua vida vem de Deus, ele é alegre, ele é grato. Esses dias eu vi um vídeo na internet que o pastor, não sei se você viu isso, o pastor Carlos Vailate compartilhou, de um rapaz dando um testemunho, um rapaz bem simples, ele dando testemunho da conversão dele. Eu fiquei muito tocado como ele falava sobre Jesus, sobre o fato de Jesus ter aceitado ele. Ele não falava assim, porque eu aceitei Jesus, mas o que mexeu com ele foi assim, Jesus me aceitou, eu um cara tão ruim. E esse irmão, ele não tinha nem os dentes da frente da boca, ele falando, inclusive com muita dificuldade, não sabia nem falar direito, e ele falando, Jesus me aceitou, Jesus me amou, ele mudou minha vida, e eu sou feliz, ele me deu muito mais do que eu mereço, muito mais do que eu preciso. Aí enquanto ele falava, dava para você ver ao fundo, uma casa bem pobrezinha, caindo aos pedaços, nem telhado tinha direito. E a pessoa que estava fazendo o vídeo perguntou algo para ele. Esse vídeo faz parte de um documentário, na realidade, ele postou só o corte, né? E ele disse assim, eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho minha casa, aí ele mostra a casa dele caindo aos pedaços. Eu tenho minha esposa, eu tenho uma mulher, eu tenho meus filhos, e eu tenho até uma motinha para ir para a igreja, ele falou assim, com toda a humildade. E o meu trabalho permite eu comprar gasolina, o combustível para poder botar para ir na igreja, porque a coisa que eu mais gosto é de ir na igreja adorar o meu Senhor. E quando eu vi aquele homem falando, eu falei assim, esse cara é alegre, e Deus alegra o coração dele, Deus enche o coração dele de alegria, porque ele reconhece que mesmo pouco é Deus que dá para ele. Ele reconhece. Talvez você olhe a vida dele e você não tenha o mínimo de inveja, você fala assim, eu não quero estar no lugar desse cara nunca, mas ele está lá celebrando, ele está lá feliz, ele está lá adorando a Deus, porque ele entende que mesmo o pouco que ele tem, foi Deus que deu. E ele entende que sendo quem ele era, como ele mesmo disse, ele não merecia nem aquilo. E ele celebra, porque Jesus aceitou ele. E é exatamente assim que nós devemos olhar. Quando nós buscamos prazer de forma egoísta, de forma ingrata, nós perdemos exatamente a verdadeira alegria que vem disso, de reconhecer a bondade de Deus em nossas vidas. Um coração grato, tudo ele olha, ele vê Deus. Tudo ele olha, ele vê a mão de Deus. E a falta de gratidão, ao contrário, ela transforma até mesmo os momentos de alegria em experiências vazias, em experiências insatisfatórias. E meus irmãos, não há nada pior do que um coração não grato. Porque um coração não grato, nada está bom para ele. E não é bom, não estou falando que não é bom para quem está em volta não, porque para quem está em volta, para o ingrato, é horrível ficar perto de alguém ingrato. Mas é ruim para ele, principalmente para ele, porque ele não se satisfaz. E nós temos que entender que não importa se temos muito ou pouco, e é isso que Salomão quer nos levar a entender. Deus espera que nós consideremos o que possuímos, o que temos, muito ou pouco, como dádiva dele. Foi ele quem nos deu. E apesar de não serem fonte de alegria, são razão para nos alegrarmos. Pois assim como disse Tiago, toda dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Eu vou repetir, apesar de não serem fonte de alegria, ou seja, os nossos bens, aquilo que Deus nos dá, não podem ser a nossa fonte de alegria. A nossa fonte de alegria tem que ser Deus, tem que ser o Senhor. Mas as coisas que Deus nos dá, pouco ou muito, são razão para nós nos alegrarmos. Porque toda dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Tudo aquilo que nós recebemos em nossas vidas vem de Deus. E Paulo completa dizendo que nós devemos ser gratos a Deus em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5,18. Ser gratos em todas as circunstâncias. Por isso devemos focar naquele que presenteia e não no presente. E às vezes esse é o nosso erro. Nós focamos mais no presente e não naquele que nos presenteia. E temos que inverter essa chave. Podemos nos contentar com o que temos quando percebemos que em Deus temos tudo o que necessitamos. Eu já citei isso aqui algumas vezes, vou citar de novo. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se nós cremos que Ele é o nosso pastor, então nada falta. Então por que muitas vezes nós reclamamos? Já citei aqui também o projeto Sola, parafraseando o Salmo 23, canta o seguinte:
Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Isso mostra, meus irmãos, o quanto muitas vezes nosso coração está equivocado. O quanto os nossos desejos estão fora de foco, não estão afinados com a vontade de Deus. É por isso que Salomão nos faz enxergar. É por isso que uma vida, para ela ser infeliz, eu tenho que exatamente agir assim: amar o dinheiro, acumular riquezas em vão e desfrutar dos prazeres sem gratidão a Deus. E para finalizar, Salomão nos oferece uma receita clara, muito clara, de infelicidade. Amar o dinheiro, como eu disse, acumular as riquezas em vão e desfrutar dos prazeres sem gratidão a Deus. São caminhos que levam à insatisfação e ao descontentamento. Viver assim, agir assim, seguindo esses 3 passos, é insatisfação na certa, é descontentamento na certa. Mas nós, como cristãos, ao invés disso, somos chamados a viver com sabedoria, reconhecendo que todas as bênçãos vêm de Deus e que devem ser apreciadas com equilíbrio e gratidão. Não é que você não pode apreciar, não pode ficar feliz por aquilo que você tem, por aquilo que você conquistou, por aquilo que Deus te deu. Podemos fazer isso, mas devemos fazer isso com equilíbrio e gratidão. E não podemos colocar essas coisas, no altar da nossa vida. Não podemos. E evitando esses erros que nós citamos aqui, nós podemos encontrar felicidade duradoura, nós podemos encontrar um propósito genuíno, vivendo uma vida plena e rica de significado em Deus. Porque se Deus não está na jogada, se faltou Deus, faltou tudo. Você pode ter o que quiser, o que você acha que precisa para te dar felicidade, mas se não tem Deus, falta tudo. Então que nós possamos aprender com a sabedoria de Salomão, e escolher caminhos que nos conduzam à verdadeira felicidade. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Quero orar por nós, para que nós possamos aprender com aquilo que foi falado hoje. Estava conversando com o pastor Cício hoje, o quanto eu tenho sido abençoado ao preparar essas mensagens. O quanto Deus tem falado comigo. O quanto é bom olhar para a vida debaixo do sol, como Salomão nos leva, e perceber que aqui, nesse plano, nada nos satisfará. Nada. E que nós temos que colocar as nossas esperanças, a nossa fé e o nosso foco acima do sol, onde está Deus. Amém? Feche seus olhos. Pai, te agradecemos pela tua palavra, mais uma vez. Obrigado, Deus, porque através dela o Senhor corrige o nosso foco. O Senhor ajusta, Senhor Deus, a nossa visão. Muitas vezes o nosso coração está enganado, está com o foco errado, como foi falado aqui. Te agradecemos porque a tua palavra vem, assim como ela mesmo diz, nos disciplinar, nos corrigir. E o Senhor faz isso porque nos ama. O Senhor fala que corrige, que disciplina aos filhos que ama. E nós queremos ser teus filhos. Então, obrigado, Pai, por nos corrigir. Obrigado por nos apontar o caminho correto. Obrigado por nos mostrar onde temos falhado, onde temos errado. Mas pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes nós insistimos no erro. Muitas vezes nós sabemos o que precisamos fazer e não fazemos. Muitas vezes nós somos fracos. Muitas vezes nós somos displicentes, somos desligados, Senhor Deus. Ouvimos a Tua palavra uma vez atrás da outra e não colocamos em prática. Que o Teu Santo Espírito venha nos incomodar, Deus, nesse sentido. E que nós possamos entender que a felicidade nós só encontramos no Senhor. E que esses passos que nós aprendemos hoje para uma vida infeliz sejam apenas ferramentas didáticas para que a gente possa enxergar para a maneira correta de agir. Que possamos colocar o nosso coração no Senhor, naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E agora que a graça soberana de Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com essa igreja e com a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, em nome de Jesus. Amém.